Derrota triste de Israel. Na sexta-feira passada, que estamos falando sobre a vitória, nós meditamos aqui sobre a vitória de Israel no deserto. Quem não veio na sexta-feira, é só você entrar no site, né? E você vai ver a palavra que nós ministramos aqui na sexta-feira passada. E hoje nós vamos trazer a triste derrota de Israel. Mas por que temos que falar de derrotas na vida de Israel e na vida do povo de Deus? Está explícito na palavra de Deus, né? O nosso Senhor ele foi bem claro. Quando ele chegou para o seu discípulo e disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Durante a nossa peregrinação aqui nesta terra, o nosso Senhor ele diz: aqueles que quiserem vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor mostrou que a vida cristã, a nossa peregrinação no mundo, é realmente difícil. Mas em nenhum momento ele nos deixou desanimados. Pelo contrário, ele diz: tem de bom ânimo, tenhais atitude de fé. Faça por onde para você conseguir dar a volta por cima. Isso que ele queria dizer. O apóstolo São Paulo ele sabia muito bem disso. Não obstante, ele usufruir da comunhão plena com Deus através de Jesus Cristo, após a sua conversão, mas ele declarou: porque nada eu tenho em me gloriar a não ser na cruz de Cristo. E ele disse em sua epístola também que ele, Paulo, estava cumprindo o resto das aflições de Cristo. Ele tinha prazer. Quando alguém proibiu dele ir até Jerusalém, ele estava lá junto com os irmãos em Éfeso, e aí ele se pronunciou dizendo que compareceria em Jerusalém para ministrar a palavra de Deus. E o profeta Ágabo pegou as suas vestes, colocou no apóstolo São Paulo e disse: olha, Paulo, não vá para Jerusalém, porque lá eles vão atar você, vão te prender, eles vão maltratar você, Paulo, porque lá eles não querem ouvir falar do Nazareno. Está proibido em Jerusalém, desde o tempo de Pedro, se falar no nome de Jesus Cristo. E Paulo ele disse assim: eu não estou somente pronto para sofrer pelo Evangelho de Jesus, mas eu estou pronto também para morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por muitas tribulações, me importa entrar no reino dos céus, disse o grande apóstolo São Paulo. E ele foi. E da forma como o profeta Ágabo havia falado com ele, aconteceu. Ele foi preso em Jerusalém e foi trasladado para Roma. E antes da sua partida, ele escreveu na prisão em Roma para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próxima, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Israel foi uma nação escolhida de Deus. Deus escolheu Israel dentre as nações pagãs para cumprir o plano de redenção da humanidade através dessa nação e trazer o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação do mundo. Pelo fato de Israel ter sido escolhido pelo Yahvé, o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Satanás se levantou, se manifestou e suscitou nações contra Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você observa que Israel teve inimigos como amorreus, como jebuseus, heteus, os egípcios, os caldeus, os sírios, os filisteus, os amalequitas, medianitas, tudo inimigo de Israel. Por toda parte Israel estava sendo atacado. Deus teve que levantar Sansão, teve que levantar Gideões, homens para poder libertar Israel. Israel teve muitas vitórias. Mas teve uma nação chamada os filisteus. Essa nação, eles começaram então a fazer assim uma pesquisa. Por que Israel vencia nas batalhas? Por que Israel vencia? Eles ficaram observando todos os detalhes que aconteciam na batalha, estavam observando. Nós vamos aqui para o livro de Samuel, o capítulo 4. O capítulo 4, versículo 12, diz assim: um homem da tribo de Benjamim, você sabe que Israel é formado por 12 tribos. O homem da tribo de Benjamim,
escapou da batalha. Israel estava numa batalha com os filisteus. Estava com uma batalha nos filisteus. E a notícia foi levada lá para o arraial de Israel. Trazia a roupa toda rasgada, cabeça coberta de pó. Chegou no momento em que Eli, o sacerdote, se encontrava sentado numa cadeira à beira do caminho, inquieto, temeroso. Por que Eli estava temeroso? Ele estava temeroso porque ele estava preocupado com a arca que estava lá. Entendeu? Teve uma decadência, a triste derrota da nação de Israel neste episódio do capítulo 4, 1 Samuel, versículo 12 até 22. Teve uma decadência, uma sequência. O que acontece na vida da pessoa? Quando a pessoa ela entra numa situação de prova. Você sabia que Satanás, ele tenta o cristão naquilo que ele é mais fraco. Naquilo que ele é mais fraco é aonde Satanás te tenta. E aonde você é mais forte, Deus te prova. Se você é forte no amor ao próximo, Deus vai te provar no amor. Se você é forte na fé, Deus vai te provar na fé. E assim sucessivamente. Semelhantemente, pelo outro lado, naquilo que você é fraco, na sua vida humana, Satanás vai te tentar ali, na sua fraqueza. É assim, os polos opostos. O que aconteceu? Assim como acontece conosco, que somos cristãos, que somos provados, Israel também teve o seu momento de provação. Um momento de decadência. A primeira foi a notícia triste, que causou um grande clamor no arraial de Israel, como existe aqui o capítulo 13. Chegou no momento em que Eli se encontrava sentado na cadeira à beira do caminho, inquieto, temeroso. E aquele homem na cidade espalhou-se por toda parte a notícia, que elevou-se um grande clamor. Capítulo 4, 1 Samuel, versículo 13. E que clamor é esse? Um clamor de lágrimas, não? Porque as mulheres começaram a receber notícia que seus maridos tinham morrido na batalha. Olha, fulano morreu, aí aquela gritaria, aquela... E o Eli, que já não tinha visão perfeita, ele começou a escutar o barulho, né? Ele começou a escutar o barulho e ele perguntou, o que está acontecendo? E aí, o informante dá a segunda notícia da decadência, né? O povo fugiu e os soldados de Israel foram feridos no campo de batalha. E depois veio a terceira notícia de decadência. A arca de Deus foi tomada. Vamos ler aqui. O povo sofreu uma grande derrota. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Essa notícia que Eli, o sacerdote, recebeu, causou um impacto tão grande, porque segundo a Bíblia informa aqui, que ele era um homem forte, subentendendo que ele era um homem obeso. E vocês sabem, segundo as informações que temos nos nossos dias, uma pessoa obesa, ela está propensa aos ataques cardíacos mais fáceis que as outras pessoas. E o que aconteceu aqui? Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca foi tomada. Ao ouvir mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, ao lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado e tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. O sacerdote de Israel, Eli, quando ele soube que a arca foi tomada, ele caiu. Foi exatamente este segredo que os filisteus descobriram. Os filisteus ficaram observando por que Israel vencia todas as batalhas. Israel podia ter 100 soldados enfrentando um batalhão de 1000 homens, mas eles venciam. E os filisteus começaram a estudar. E sabe o que os filisteus descobriram? Os filisteus descobriram que Israel, quando colocava a arca da aliança em frente da batalha, vencia qualquer inimigo. Os filisteus descobriram isso. O que nós aprendemos nesta palavra, neste momento? Aprendemos o seguinte, que você não pode revelar os teus segredos para o seu inimigo, para a sua inimiga, para as pessoas que estão ao seu redor.
para as pessoas que você pensa às vezes que é sua amiga, seu amigo. Vou dar um exemplo muito fácil. Por exemplo, você está com a ideia de comprar um apartamento, você já tem uma casa própria e você está pensando em comprar um apartamento para alugar. Você está pensando em capinar o seu quintal, fazer uma casinha no fundo do seu quintal para alugar, para ganhar um dinheirinho. Aí você toca trombeta na sua vizinhança toda. Eu vou capinar, vou fazer uma casa aqui, um sobrado, vou fazer aqui um casarão, vou fazer isso com 2 quartos, vou alugar. Você passou a fita para o inimigo. O inimigo vai trabalhar na macumba para você não conseguir aquilo. Você quer ver uma coisa? Aí você pode dizer assim, poxa, mas isso aí o bispo Afonso está equivocado em falar isso? Eu vou mostrar na Bíblia para você que eu não estou equivocado. Eu vou abrir aqui no Salmo 55. Salmo 55. Vamos ler aqui para você entender melhor o que nós estamos dizendo para você nesta noite, nesse aprendizado da palavra, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos ensina, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. Vamos abrir aqui no Salmo 55. O grito de aflição e de confiança. Diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, porque aos pés me pisam os homens. Sem cessar, eles me oprimem. Davi aqui está fazendo uma reclamação de inimigos ao redor dele. Meus inimigos continuamente me espezinham. São numerosos que fazem guerra contra mim. Aí ele se dirige a Deus. Ó Altíssimo, o terror me assalta, e é em vós que eu ponho a minha confiança. É em Deus cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer o ser de carne? Versículo 6 do Salmo 55. O dia inteiro eles me difamam, seus pensamentos todos são para o meu mal. Reúnem-se, armam ciladas, observando meus passos como que aguardando a minha morte. Olha aí os inimigos ao seu redor. Olha os inimigos aí. Você passa as informações da sua vida, você deixa a sua vida um livro aberto, os inimigos pegam os macetes e começam a trabalhar em cima para te derrotar. E foi isto que aconteceu com Israel. Então você vai abrir uma conta no banco, nada de você dizer para ninguém. Tem que fazer suas coisas em sigilo com Deus, assim seja. Porque senão você vai ser derrotado. E Israel deixou os filisteus descobrir o segredo deles. O segredo de Israel para vencer nas batalhas, pessoal, eles pegavam a arca do concerto, a arca da aliança, e colocavam na frente da batalha. Eles podiam estarem com 100 homens e tivessem os inimigos com 1.000, com 2.000 homens, todos eram derrotados com a presença da arca. Era o segredo. Porque a arca era um compartimento que era assim, que tinha os 2 anjinhos, né, 2 anjos querubins, de cara para o outro, compartimento do tamanho desse altar aqui. Dentro continha o decálogo, com os 10 mandamentos que Moisés trouxera do Monte Sinai, ou também o cajado de Moisés e Arão, que estava lá, e a réplica do alimento que Deus deu para a nação de Israel lá no deserto durante 40 anos. Israel passou 400 anos no Egito. Deus levantou Moisés, tirou Israel lá do Egito, passou pelo Mar Vermelho, mas antes deles entrarem em Canaã, na terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto. É interessante que o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Yahvé, ele manteve o povo alimentado com o maná que dava do céu, segundo nos informa lá o Pentateuco, né? O maná. E a réplica desse maná estava ali dentro. O que significava a arca do concerto para a nação de Israel naquele momento? Representava a presença de Deus. A presença de Deus se fazia ali onde estava a arca, quando eles colocavam lá no santuário. E quando eles saíam para o campo de batalha, eles pegavam a arca e levavam. E por isso eles venciam. E os filisteus, observando o comportamento da nação de Israel, assim como fazem os nossos inimigos, Berenice, assim como fazem os nossos inimigos, eles descobriram que Israel, ao colocar a arca na frente da batalha, vencia os inimigos.
Diga comigo, graças a Deus. Porque a vitória é nossa. Diga assim comigo, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Pelo nome do Senhor. Vamos aqui, ver aqui. O versículo 18 diz assim: os filhos Ofni e Finéias morreram, a arca de Deus foi tomada. Foi a terceira decadência. A quarta foi a morte dos filhos. Ao ouvir mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, ao lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida. Finéias era um dos filhos do sacerdote Eli. Ela estava grávida. E no momento que ela tomou as informações, as mesmas informações que Eli havia tomado, que os homens estavam mortos no campo de batalha, seu marido também havia morrido, seu sogro também havia acabado de morrer, ela estava grávida, esperando um bebezinho. E naquele momento, diz a Bíblia, que veio as dores do parto. Subitamente, acometida pelas dores do parto, deu à luz. E estando para expirar, as mulheres a cercaram, dizendo: oh, não temos, não, te animo, mulher, olha, você está sendo mãe, está nascendo aí um filho. E ela, nem tchau, né? Mas ela não respondeu, pois estava inconsciente. Ela morreu também, essa mulher, mulher de Finéias. Entendeu? E eles pegaram aquela criança e deram o nome daquela criança e acabou. Foi-se a glória de Israel. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Às vezes você, que é um homem, que é uma mulher de Deus, passa por situações semelhantes a essa que nós acabamos de meditar, do capítulo 4, versículo 12 em diante de 1 Samuel. Situações que parece até que o mundo acabou para você. É como se todo mundo estivesse contra você. Você fica numa situação como que sem saída. Você não tem saída para nada. Essa é uma situação de muitas pessoas, que é aí que a pessoa tem que experimentar o poder e a providência daquele que nos ama tanto poderosamente. Porque bater no peito e dizer eu confio em Deus é muito fácil. Mas numa hora de aflição e de dor, na hora de provas, é que você tem que experimentar este poder incomensurável que está nas mãos desse Deus maravilhoso e poderoso, que é o nosso Pai Celestial, Yahvé Todo-Poderoso, que nos ama com amor verdadeiro e fiel e que quer o nosso bem. Como que você vai experimentar este poder? Como? Clamando a Ele. Né? Como fez Jonas, né? No inferno, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E é muito oportuno lembrar que no livro de Salmo nós vemos Davi inspirado pelo Divino Espírito Santo dizendo que aqueles que clamam a Deus no dia da angústia, o Senhor promete ouvi-lo. Olha que coisa linda, pessoal. Quando você está angustiado, você está melancólico, você está triste, você está pesado, você está aborrecido, você está querendo ficar só, você está na escuridão, você está muito arrasado mesmo. Nessa hora, você é uma situação tão caótica que você não quer nem falar com ninguém. E se porventura você fosse falar com alguém, esse alguém não estaria preparado para te ouvir ou para te dar orientação. Não seriam todas as pessoas que você fosse procurar que estariam habilitadas a te orientar, a te dar uma palavra de consolo. E é neste momento que você tem que virar-se para o nosso Deus e clamá-lo. Mas a nação de Israel, ela teve essa decadência, essa derrota triste. A arca foi levada pelos filisteus. E agora? O que aconteceu? O que Israel fez para reconquistar a vitória? Ou o que Israel fez para reconquistar a arca? O que aconteceu para eles reconquistar a sua vitória? Próxima sexta-feira, nós vamos aprender
a continuação dessa triste história narrada no 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12 em diante. Nós vamos conhecer a continuação dessa história, o que aconteceu que Israel deu a volta por cima e teve a sua vitória. Próxima sexta-feira, mais lições com a palavra de Deus que aprenderemos para sermos vitoriosos. Assim seja, assim será, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero lembrar que no domingo nós estamos aqui realizando a renovação carismática, que é onde estamos pedindo ao Espírito Santo para nos fortalecer, para nos renovar espiritualmente. Domingo, 9h03 da tarde. Terça-feira, a subida do monte. Vou estar no monte intercedendo com as pessoas que estão no exorcismo, as pessoas que acenderam a vela da vitória. Eu vou estar intercedendo por essas pessoas em nome de Jesus, terça-feira, na parte da manhã. Então, aqueles que amam essa igreja, que estão aí nesse aniversário, rezando por nós, você vai oferecer a Deus o jejum até as 10 horas da manhã, tá? Até as 10 horas da manhã, mas não pode acordar 9 horas, né, pessoal? Aí, fazer um jejum até 10 horas e acorda 9h55, aí não dá, né? Não tem condição. Você tem que acordar no mínimo 7 horas da manhã para oferecer esse jejum a Deus. Mas se você acordar 9 horas, você vai até meio-dia, tá? Esse jejum em prol da igreja, tá bem? Nós precisamos muito que o inimigo quer muito acabar com essa igreja aqui, que quer muito destruir isso aqui, viu? O inimigo está furioso, ele está trabalhando em todas as esferas espirituais para acabar com a igreja aqui, viu? Nós estamos de olho, estamos observando a movimentação do inimigo, tá? Como ele não consegue através da macumbaria, através dos feitiços, dos macumbeiros, dos feiticeiros, então eles partem para a covardia, né? Fazendo calúnia nossa, falando de nós por aí, entendeu? Então vocês já fiquem preparados que a qualquer momento pode acontecer uma situação dessa, viu? E nós temos aí denunciado, como já aconteceu, né? Em 1997 nós fomos denunciados aqui na Fora de Santo Amaro, né? Nós fomos denunciados. Foram dizer lá na delegacia das mulheres aqui em Campo Grande que o bispo Afonso estava batendo nas pessoas para expulsar o demônio. E o pior é que a delegada acreditou na mentirosa, na endemoniada que foi lá falar isso. Instaurou o inquérito, fizeram investigações, entendeu? E fomos parar no fórum. Gente, se não é Jesus na minha vida, eu ia ficar preso, pessoal. Porque a língua é o inferno da alma. A língua é o inferno da alma. E Tiago diz lá que é como uma centelha que incendeia uma floresta. Então tem que ter muito cuidado, viu, pessoal, com a língua. Eu falei na sexta-feira passada do indivíduo que está por aí falando mal da nossa igreja. Ele é de igreja também, está aqui em Santo Amaro, em Fernizando. Há 2 anos que ele está fazendo isso. Só que agora é que eu resolvi falar em público, né? E se eu pegar no flagrante ele falando, então eu vou denunciá-lo ao pastor dele, né? Eu não faço isso com ninguém, não, pessoal. Não faço isso com ninguém, eu estou aqui. Nós não temos nem tempo de cuidar da nossa vida, de cuidar de vocês, de ficar cuidando da vida dos outros. Mas o irmãozinho lá está dando lugar para o capeta, está dando lugar para o chifrudo do inferno, e fica por aí, falando mal de mim por aí, falando que a igreja aqui é do diabo, que eu sou o anticristo, que eu sou o falso profeta, que eu sou o demônio, que eu sou o enganador, que eu sou o usurpador, que eu sou o lobo devorador, tudo dele, eu não sei onde eu vou. Acho que ele vai ter, acho que ele está com um dicionáriozinho no bolso, viu? De tanta asneira que ele está falando por aí, não? Eu já dei o aviso no ar, vou repetindo. E quarta-feira, às 18 horas, a pastoral da evangelização. Nós temos ali aqueles prospectos que estão ali, nós vamos distribuir esses prospectos todinho, não vai ficar um para contar a história. Mesmo que eu tenha que sair daqui para a Praça da Sé, mas nós vamos distribuir, vamos. Viu? Então, nessas 3 quartas-feiras passadas, nós já fizemos a desembargador Bandeira Melo, Barão do Prá, a Netuzi Pérez, a Manuel Boba, Flacler, a João Alfredo, Padre Gerardo Anchieta, mas o Benedito fez Padre Gerardo Anchieta, mas vamos ter que fazer de novo, porque ele é grande, né? Vamos ter que fazer de novo, porque não estava na escala. Ele fez, mas não vamos fazer de novo, porque os prospectos foram insuficientes. Nós vamos completar todas essas ruas de Santo Amaro, tá?
e vamos encomendar mais 3.000 prospectos na gráfica com a oração. Agora é só vitória, brevemente, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E eu não tenho costume de fazer isso, mas porque no momento nós estamos no aniversário da nossa igreja, e eu sei que eu estou falando com muitos devotos que já foram da nossa igreja, que estão aqui em São Paulo, em algum lugar do Brasil, pela internet. Então eu quero, neste momento do aniversário da nossa igreja, me dirigir, não às pessoas que estão me assistindo pela primeira vez, mas aos irmãos e irmãs, aos devotos que já foram da nossa igreja. Se porventura você ainda não esteja congregando em igreja nenhuma, você foi abençoado, você foi receber uma bênção de Deus grande, né? E você está aí nos assistindo na internet, e você gostaria de participar agora, neste momento do aniversário da nossa igreja, e mandar uma oferta especial para nos ajudar, que nós tivemos um aumento aqui estupendo do aluguel de mais de 50% em cima do valor já que nós pagávamos. Ficou assim muito difícil. Então eu creio que essas pessoas que já foram abençoadas em nossa igreja, que estão aí ligados conosco pela internet, pelo Facebook, também pelo YouTube, Missão Iavé, pelo site www.missãoiavé.com.br, Bispo Afonso Querubim, Twitter, em todo o segmento da internet. Então você vai fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta, viu? No Banco Itaú, tá bem? Agência 0160, conta corrente 55839-1, tá bem? Para nos ajudar neste momento do nosso aniversário, você mandar um presente, uma ajuda para nós aqui, porque a igreja é assim, né? A igreja é assim, as pessoas participando. Para você que foi abençoado na nossa igreja, né? Você que foi abençoado, que esteja nos assistindo aí em qualquer parte do Brasil, você pode, no Banco Itaú, fazer o depósito da sua oferta, do seu dízimo, também para nos ajudar neste momento do aniversário dos 22 anos aqui em Santo Amaro, São Paulo, capital. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé, Santo Amaro, São Paulo, capital, e fica localizada na rua Desembargadora Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, eu tenho uma imensa satisfação de falar com você, de cumprimentar e convidar você, especialmente você daqui da Zona Sul de São Paulo, você que reside aqui na Zona Sul, Morumbi, Campo Belo, Glúten, Interlagos, Parque Novo Santo Amaro, Menininha, Grajaú, São Bernardo, Parque São José, Jardim Ibirapuera, Jardim São Luís, Polônia, também Chácara do Sol, Parelheiros, e também Marcilac, no lugar que nós rezávamos lá perto daquela cachoeira abençoada, você de Marcilac, em Colônia, tem um devoto que mora em Colônia também, aí, Parelheiros. Você é o nosso convidado para estar, especialmente na sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, aqui em Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, bem no centro de Santo Amaro. Sexta-feira, a celebração da libertação para Deus abençoar a sua vida em nome de Jesus, nosso Senhor. Se você quiser entrar em contato conosco, telefone 2597-6926, 2597-6926, prefixo 11. Se você quiser escrever para nós, missãoiavé@gmail.com, tá bem? missãoiavé@gmail.com, você passar o seu e-mail para nós. Mas se você entrar no site www.missãoiavé.com.br, tem lá um cantinho da oração. Você clica no seu computador, no seu tablet, no seu celular, e você vai abrir então ali uma página, vai abrir ali umas linhas para você escrever o seu nome, o seu pedido, e nós prontamente, ao receber o seu nome, o seu pedido, nós vamos rezar por você e levar o seu nome para o monte para Deus abençoar a sua vida. Não se esqueça que está escrito no Santo Livro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra de Deus, em nome de Jesus.